Homem rico vê garçonete negra deixar filho machucado liderar dança e muda a vida dela para sempre. O silêncio que caiu sobre o Kingsley's, o lugar mais chique de Manhattan, foi tão forte que parecia ter peso. As conversas pararam, os garfos congelaram. Todos olharam para o espaço entre as mesas. Lucas Montgomery, de 10 anos, estava ali, tremendo um pouco. Suas pernas, presas por suportes de metal, balançavam de um lado para o outro, enquanto ele estendia a mão para Diana Johnson, a única garçonete negra de plantão. Uma música suave começou no piano. Do nada, o menino quis chamar alguém para dançar. Senhor, segure seu filho. A voz firme do gerente Thornton cortou o silêncio. Aqui não é festa. Nossos funcionários não dançam para crianças. Richard Montgomery, dono da Montgomery Investments e um dos homens mais ricos do país, sentiu a garganta secar. Era a primeira vez que levava Lucas para jantar fora, desde o acidente que machucou suas pernas 2 anos atrás. Um passeio que agora ele queria não ter feito. Lucas, sente-se. As palavras saíram baixas e firmes. Diana não se mexeu. Seus olhos iam do chefe ao homem de terno, depois ao menino pequeno, cuja mão ainda estava no ar. Em 5 anos de trabalho, ela havia aprendido a ficar invisível, principalmente para homens como Montgomery. Senior Thornton, terminei. A voz dela era calma. Ela tirou o avental e o colocou de lado. Então fez algo que ninguém esperava. Sorriu para Lucas e segurou sua mão. Não posso dançar de avental. Richard se levantou de repente. O que pensa que está fazendo? Diana o encarou. Estou aceitando o convite, senhor. Antes que alguém impedisse, Lucas deu um pequeno passo. Seu pé arrastou. O metal nas pernas fez um som forte no chão, mas Diana não apressou nem tentou ajudar. Apenas andou devagar no mesmo ritmo que ele. Ela vai ser demitida, sussurrou uma mulher na mesa ao lado. Richard olhava sem reação. De repente, uma imagem veio à mente. Elizabeth, sua falecida esposa, dançando com Lucas na sala. Não é sobre ser perfeito, ela lhe dissera. É sobre estar junto. Enquanto Diana seguia os passos duros de Lucas, algo mudou no rosto do menino. O medo sumiu. Os olhos brilharam. A vergonha virou um tipo calmo de orgulho. Pela primeira vez desde o acidente, ele não estava sendo guiado nem corrigido. Ele estava no comando. Senior Montgomery ... A voz do gerente interrompeu seus pensamentos. Garanto que isso não vai mais acontecer. Ela será punida. Richard não respondeu. Todos olhavam para ele. Um homem como ele podia acabar com o emprego de alguém com uma só palavra. Os funcionários pararam. Os clientes esperavam. Mas tudo o que Richard ouvia era o sorriso calmo do filho. Diana levou Lucas de volta depois de 3 passinhos de dança. Obrigada pelo convite, ela disse a ele com uma voz doce e adulta. Foi uma alegria. Ela virou para sair. Richard se levantou e disse, espere. A voz dele soava diferente, quase como se nem ele mesmo a reconhecesse. Qual é seu nome completo? Diana Johnson, senhor. Richard assentiu lentamente. Diana Johnson. Ele repetiu como se estivesse tentando gravar o nome na memória. Então tirou um cartão de visita do bolso do paletó e o estendeu para ela. Meu escritório. Amanhã às 10 horas todo o restaurante prendeu a respiração. Diana pegou o cartão sem mostrar emoção, mas sua mão tremeu levemente. Pai. Lucas chamou enquanto ela se afastava. Foi você que fez isso? A pergunta ficou no ar como uma acusação. Richard olhou para o filho e por um momento não viu apenas o menino que Elizabeth havia deixado sob seus cuidados. Ele viu uma pessoa completa. Alguém com vontades e necessidades que ele vinha ignorando há 2 anos. O jantar seguiu em um silêncio estranho. Ninguém percebeu o olhar de Diana antes de sair. Não era medo, nem tristeza, mas uma calma firme. Era uma força silenciosa que contrastava com a tempestade crescendo nos olhos de Richard Montgomery. Se essa história de respeito e mudança já tocou seu coração, lembre-se de se inscrever no canal. Veja como um simples ato de bondade pode iniciar uma mudança silenciosa que pode transformar vidas para sempre. O saguão da Torre Montgomery
Brilhava com suas paredes de vidro e mármore. Brilhava com a luz da manhã. Diana Johnson se sentia deslocada em sua melhor roupa, uma saia azul marinho e uma blusa branca compradas em liquidação. Pessoas passavam por ela usando roupas que provavelmente custavam mais do que seu aluguel mensal. Diana Johnson para ver o Sr. Montgomery, ela disse à recepcionista. A mulher a examinou como um scanner antes de pegar o telefone. 18º andar. A senhorita Winters vai atendê-la. No elevador, Diana respirou fundo e segurou sua bolsa gasta contra o peito. Não era medo o que sentia, era uma força calma que vem quando alguém já enfrentou coisas piores, bem piores. A senhorita Winters parecia ter uns 40 anos, com um olhar afiado e postura impecável. O Sr. Montgomery está em uma ligação. Me acompanhe. Enquanto Diana caminhava pelos corredores espelhados, sentia os olhares curiosos. Uma mulher negra sendo conduzida pelos escritórios executivos era algo raro o bastante para causar comentários. Ele mandou te demitir, não foi? Winters perguntou de repente quando ficaram sozinhas. Acontece. Clientes poderosos ligam e pessoas como você perdem o emprego. Pessoas como eu? Você sabe do que estou falando. Winters ajustou os óculos. Funcionários que não sabem o seu lugar. Diana deu um pequeno sorriso, mas sem humor. E onde exatamente seria esse lugar? Antes que Winters pudesse responder, o telefone dela tocou. Ele vai te receber agora. O escritório de Richard Montgomery ocupava metade do andar. Pelas janelas de vidro do chão ao teto, Manhattan parecia uma cidade de brinquedo ao longe. Ele estava de costas, olhando pela janela como se tudo ali fosse dele. Sr. Montgomery, Diana o cumprimentou com formalidade. Richard se virou com o rosto calmo e difícil de ler. Senhorita Johnson, obrigado por vir. Ele apontou para uma cadeira. Por favor. O silêncio que veio depois parecia planejado. Diana conhecia esse truque. Era o tipo de silêncio feito para deixar as pessoas nervosas e fazê-las falar demais. Você tem informação? Richard perguntou por fim. Desculpe. Educação? Faculdade? Diana manteve o olhar firme. Bacharelado em desenvolvimento infantil pela NYU. Mestrado em educação especial não concluído. Algo mudou no rosto de Richard. Talvez surpresa. E você trabalha como garçonete. Trabalho em 3 empregos, ela disse. No restaurante, numa livraria aos fins de semana e como tutora quando consigo alunos. Richard foi até uma mesa e pegou uma pasta. Pesquisei sobre você, Sra. Johnson. Queria saber quem era a pessoa que, ele parou, dançou com meu filho. Ele abriu a pasta. Dentro havia fotos de um pequeno centro comunitário. Freedom Steps, você fundou isso há 6 anos. Diana se endireitou na cadeira. Cofundei, com minha irmã Zoe, um programa de dança para crianças com deficiências físicas. Richard folheou mais alguns papéis. Está prestes a fechar. Falta de verba. Diana não demonstrou surpresa. Claro que ele descobriu tudo isso em menos de um dia. Não vim aqui pedir dinheiro, Sr. Montgomery. Então por que veio? Porque o senhor me convidou. Richard riu suavemente, um som sem alegria. Justo. Levantou-se novamente, inquieto. Quero que trabalhe para mim. Diana piscou, genuinamente surpresa. Como garçonete na sua casa? O rosto de Richard endureceu. Como acompanhante terapêutica para Lucas. O nome do filho parecia difícil para ele dizer. Diana notou como seus olhos momentaneamente se desviaram para uma foto na mesa. Uma mulher sorridente segurando um bebê. Tenho os melhores especialistas do país, continuou Richard. Fisioterapeutas, neurologistas, psicólogos. Mas o que você fez ontem? Ele pausou, como se as palavras o traíssem. Foi apenas uma dança, Sr. Montgomery. Foi a primeira vez que o vi sorrir desde o acidente. A admissão foi dolorosa. Não quero uma dançarina para meu filho. Quero alguém que possa fazer o que você fez, seguir, não liderar. Diana estudou o homem à sua frente. Sob a fachada de poder e controle, viu o que outros talvez não vissem. Um pai desesperado e perdido. Posso pagar 5 vezes o que você ganha agora. Diana levantou-se. Não. Richard parecia chocado, como alguém não acostumado a ouvir essa palavra. Não trabalho para pessoas que veem apenas minha cor ou minha classe social antes de verem minha competência, explicou calmamente. E definitivamente não trabalho para pessoas que tentam comprar soluções para problemas emocionais. O rosto de Richard corou. Você está recusando uma oferta que resolveria seus problemas financeiros? Por orgulho? Por dignidade? Corrigiu Diana. E porque seu filho merece mais do que alguém contratado para fingir que se importa.
Ela caminhou até a porta, então parou. Lucas não precisa de mais especialistas. Ele precisa de espaço para liderar sua própria vida. Você não conhece meu filho. Não, concordou Diana. Mas conheço pessoas como ele. Pessoas cujas limitações físicas são nada comparadas às gaiolas invisíveis que construímos ao redor delas. Ela tirou um cartão da bolsa e o colocou na mesa. Freedom Steps. Aulas às terças e quintas, às 16 horas. Se quiser trazer Lucas, a primeira aula é gratuita. Ao sair, Diana passou por Winters, que obviamente estava ouvindo atrás da porta. Você acabou de recusar uma oferta de Richard Montgomery. Ela sussurrou, incrédula. Você está louca? Diana sorriu. Talvez. Mas prefiro ser louca do que ser propriedade. Na quarta-feira seguinte, Diana estava na recepção do centro comunitário quando Zoe, sua irmã e cofundadora do projeto, veio correndo. Há um Bentley estacionado lá fora. Ela sussurrou, ajustando nervosamente seu hijab. E você não vai acreditar em quem está dentro. Pela janela, Diana viu o carro luxuoso. Lucas estava no banco de trás olhando ansiosamente pela janela. Richard permanecia no banco do motorista, as mãos ainda no volante, como se lutasse contra uma batalha interna. Ele não vai entrar, previu Zoe. Homens como ele não vêm a lugares como este. Diana sorriu, lembrando o olhar de Lucas durante aqueles breves momentos de dança. Não subestime o poder de um filho determinado. Enquanto observavam, a porta do carro se abriu. Lucas saiu lentamente, ajustando seus aparelhos. Então, para a surpresa de todos, Richard também saiu. O bilionário parecia deslocado em suas calças casuais e suéter, uma tentativa óbvia de se vestir de forma menos formal, mas ainda assim exalando o privilégio. Eu disse que ele viria, murmurou Diana mais para si mesma. Zoe a encarou. O que você fez? Diana não respondeu, mas seus olhos brilhavam com um segredo que nem mesmo sua irmã conhecia completamente. Em seu pequeno apartamento no Bronx, escondido debaixo da cama, havia um caderno cheio de anotações sobre crianças como Lucas e homens como Richard Montgomery, anos de observação, pesquisa e um plano que começou com a simples aceitação de um convite para dançar. O que Richard Montgomery não sabia, o que ele não podia imaginar em seu mundo de torres de vidro e contas bancárias infinitas, era que Diana Johnson não era apenas uma garçonete que concordou em dançar com seu filho. Ela era uma mulher com uma missão, e seu império de isolamento e privilégio estava prestes a enfrentar seu maior desafio. A simples verdade de que algumas das maiores lições da vida não podem ser compradas. Elas devem ser vividas. O Freedom Steps funcionava em um antigo armazém comunitário. Cartazes feitos à mão decoravam as paredes com frases como seu ritmo, suas regras e cada movimento conta. Quando Richard e Lucas entraram, crianças com vários tipos de dispositivos de mobilidade praticavam movimentos livres ao som de uma batida leve. Senior Montgomery. Diana se aproximou, vestindo roupas simples com o logotipo do programa. Bem-vindo. Lucas observava as crianças com admiração. Uma garota em uma cadeira de rodas girava em círculos precisos, enquanto um menino com uma perna protética criava uma sequência de passos. Parece caótico, comentou Richard, visivelmente desconfortável. A estrutura, respondeu Diana. Não é a que você conhece. Ela se virou para Lucas. Quer se juntar a nós? O menino assentiu animado, mas olhou para o pai, com receio. Pode ir, disse Richard tenso. Estarei bem aqui. Enquanto Diana guiava Lucas até o grupo, Zoe se aproximou de Richard e lhe ofereceu uma cadeira. O primeiro dia é sempre o mais difícil, comentou ela, para os pais, não para as crianças. Isso não é terapia, retrucou Richard. Contratei os melhores especialistas em reabilitação. E isso tem ajudado o Lucas? Zoe perguntou gentilmente. A porta do estúdio se abriu. Uma senhora entrou, apoiada em uma bengala elegante. Tinha cabelos grisalhos em tranças finas e uma presença marcante. Dr. Elaine Mercer, sussurrou Zoe. Neurocientista especializada em plasticidade cerebral, aposentada de Harvard. A mulher cumprimentou algumas crianças antes de notar Richard. Senior Montgomery. O senhor recusou minha proposta de pesquisa 3 vezes nos últimos 2 anos. Dr. Mercer. Não esperava vê-la aqui. Eu supervisiono o programa de pesquisa, explicou ela. Estamos estudando como movimentos livres afetam a reconfiguração neural em crianças com dificuldades motoras. Pesquisa,
franziu Richard. Achei que isso era só uma aula comunitária de dança. Diana voltou, deixando Lucas explorando movimentos com outra criança. Freedom Steps é um programa piloto de reabilitação motora baseado na teoria da autonomia do movimento, explicou ela. Integramos dança adaptada com princípios da neurociência. Por que trabalha como garçonete se lidera um programa de pesquisa? Porque ainda não temos financiamento suficiente. E porque pessoas como o senhor nos recusaram 3 vezes. A ficha caiu. Você era assistente da doutora Mercer nas propostas. Coautora, corrigiu doutora, Mercer. Diana não concluiu o mestrado porque precisou cuidar da irmã, mas suas ideias teóricas são inovadoras. Você sabia quem eu era no restaurante, concluiu Richard. Desde o momento que entrou, confirmou Diana. E quando Lucas se levantou para dançar, vi a chance de mostrar em vez de falar. Foi armado? A dança? Com certeza não. Lucas decidiu levantar. Eu decidi seguir. Um grupo de repórteres entrou no estúdio. Richard imediatamente ficou tenso. O que é isso? Parte 2 do plano. Diana sorriu levemente. Zoe mostrou a Richard uma matéria recém-publicada. Nova metodologia de reabilitação motora mostra resultados promissores. Publicamos nossos primeiros dados hoje, explicou Dr. Mercer. E convidamos a imprensa. Você usou meu filho como propaganda? A voz de Richard era puro gelo. Diana o levou até uma sala lateral, onde fotos de dezenas de crianças cobriam as paredes, cada uma com estatísticas escritas à mão. Na última parede havia uma moldura vazia. O que é isso? Ele perguntou. Nosso futuro. O centro completo que poderíamos criar se tivéssemos os recursos. 500 crianças por ano em vez de 50. Você planejou tudo isso, murmurou Richard. A dança, o encontro, me trazer aqui no dia da imprensa. Vi uma chance e aproveitei. 4 meses atrás, quando cancelou nossa reunião sem ler a proposta, prometi a mim mesma que encontraria um jeito. Diana. Zoe interrompeu. É o Lucas. Eles correram de volta. Lucas estava no centro da sala, cercado por outras crianças. Alguém havia desligado a música e todos olhavam em silêncio. O menino tinha tirado uma das órtices e tentava se equilibrar com apenas um apoio. Lucas. Richard avançou, mas Diana o parou. Espere, sussurrou ela. Olhe. Lucas respirou fundo, concentrou-se. Então, para surpresa de todos, especialmente de seu pai, deu um passo completo sem apoio total. Foi pequeno, trêmulo, mas só dele. As crianças aplaudiram. Flashes dispararam. O rosto de Richard, normalmente fechado e inexpressivo, agora mostrava lágrimas contidas brilhando nos olhos. É por isso que criamos o Freedom Steps, disse Diana suavemente. Não se trata de passos perfeitos, é sobre o primeiro passo sozinho. Richard olhou para o filho, não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa inteira descobrindo sua própria força. Isso poderia ter sido feito sem me manipular, disse finalmente. Poderia, se o senhor tivesse atendido nossos telefonemas ou lido nossas propostas. 3 vezes. Os repórteres notaram Richard. Um burburinho cresceu enquanto Lucas, alheio à tensão, continuava praticando seu novo passo com expressão de pura concentração. Richard Montgomery estava encurralado. Diante dele, 2 opções. Sair bravo, confirmando para a imprensa sua fama de frio e calculista, ou abraçar o momento que seu filho criou. Entre o poder que sempre teve e a liberdade que o filho precisava, Richard se viu em um lugar desconhecido, onde nem dinheiro nem influência definiriam o próximo passo. O homem que controlava tudo agora enfrentava uma escolha que dinheiro nenhum poderia comprar. Seu olhar alternava entre o filho sorridente e os repórteres esperando sua reação. Humildade não era parte de seu vocabulário, mas ao ver a transformação no rosto de Lucas, algo dentro dele começou a ceder. A orquestra de poder e privilégio a que estava acostumado agora tocava outra música, e ele precisava decidir: continuar comandando ou aprender a seguir. Richard Montgomery encarou os repórteres esperando sua reação. Seu filho tinha acabado de dar um passo sozinho na frente das câmeras, e Diana Johnson o tinha guiado com habilidade até esse momento impossível. Sr. Montgomery, um repórter se aproximou. O senhor poderia comentar sobre sua presença no Freedom Steps hoje? É verdade que sua fundação recusou financiar esse programa 3 vezes? Richard olhou para Lucas, que ainda praticava seu novo passo, sem perceber a tensão política. Então, para surpresa de todos, especialmente de Diana, ele sorriu. Sabe o que é mais difícil para alguém na minha posição? Richard falou com o repórter mais alto o bastante para todos ouvirem admitir quando estamos errados. Um silêncio chocado tomou conta da sala.
A Fundação Montgomery tem o prazer de anunciar um compromisso de financiar totalmente o Freedom Steps pelos próximos 5 anos e construir um centro de reabilitação permanente baseado na metodologia criada pela Dra. Mercer e pela Sra. Johnson. Flashes de câmeras explodiram. Zoe soltou um grito de surpresa. Com uma condição, ele acrescentou, observando Diana ficar tensa, que a Sra. Johnson mantenha total autonomia sobre o programa e sua metodologia, sem interferência corporativa. 3 meses depois, escavadeiras limpavam o terreno para o novo centro de reabilitação Freedom Steps. O projeto não era o mais luxuoso que a Fundação Montgomery já havia financiado, mas era o mais inovador, com cada espaço projetado com a ajuda direta das crianças e suas famílias. Diana supervisionava a construção com frequência, mas nunca sozinha. Lucas aparecia regularmente, às vezes trazendo outras crianças com ele. E, para a surpresa constante da equipe, Richard Montgomery também aparecia, observando o progresso em silêncio. "Nunca pensei que você realmente apareceria nas reuniões do conselho", comentou Diana uma tarde enquanto revisavam os planos. "Nunca pensei que teria que estudar neuroplasticidade aos 50", respondeu Richard, esfregando os olhos cansados. À sua frente, havia um artigo científico cheio de post-its. "Mas aqui estamos." Diana olhou para o homem com curiosidade. "Isso faz parte de uma penitência pública ou você realmente se importa?" Lucas pediu para tirar a segunda órtese na semana passada. "Eu sei, ele me contou. A fisioterapeuta anterior disse que isso seria impossível por pelo menos 2 anos. Diana sorriu. "Mas você a demitiu, lembra? Porque você me disse que ela estava errada, e ela estava." Diana apontou para uma foto de Lucas se equilibrando com apenas uma muleta. "Ele está progredindo mais rápido do que qualquer previsão médica tradicional." "Por que você nunca aceitou meu pedido de desculpas?" Richard perguntou de repente. "Por que você nunca se desculpou? Você redirecionou recursos, mudou políticas, financiou nosso programa. Isso não é um pedido de desculpas, é compensação." Richard assentiu lentamente. "Justo, mais uma vez." Na cerimônia de abertura, 6 meses depois, o contraste com aquela noite no restaurante não poderia ser maior. O enorme espaço adaptado estava cheio de crianças com diferentes tipos de aparelhos de mobilidade, todas se movendo livremente. No centro do salão principal, Lucas, agora usando apenas uma órtese leve na perna esquerda, liderava uma pequena coreografia com outras 3 crianças. Seus movimentos ainda eram limitados, mas fluíam com uma confiança que nenhum médico havia previsto. Richard observava à distância sem interferir. "Ele não precisa mais que você o segure", disse Diana, aproximando-se em silêncio. "Não", concordou Richard, "mas ele ainda precisa que eu esteja por perto. Diferença crucial." Richard virou-se para ela. "Obrigado", disse simplesmente. "Pelo que, exatamente?" "Por me ensinar a seguir." Um repórter se aproximou. "Sr. Montgomery, como é ver o progresso do seu filho?" Richard olhou para Lucas, que agora ajudava uma menina a encontrar equilíbrio. "Orgulho. Não do que ele superou, mas do que ele criou para os outros." "E qual foi a maior lição que você aprendeu nessa jornada?" Richard Montgomery, o homem que antes era conhecido apenas por seu império financeiro, olhou diretamente para a câmera, que os verdadeiros líderes não são aqueles que guiam os outros pelo caminho que acreditam ser certo, mas aqueles que têm coragem de seguir quando alguém mostra um caminho melhor. 1 ano depois, o programa Freedom Steps se expandiu para 3 novas cidades. Diana recebeu o prêmio de inovação em reabilitação pediátrica e sua metodologia começou a ser aplicada em hospitais de todo o país. Lucas, agora usando apenas uma bengala leve em dias difíceis, entrou na escola regular e se tornou porta-voz jovem do programa, inspirando outras crianças a encontrarem seu próprio ritmo. E Richard aprendeu a lição mais difícil e valiosa de todas, que o verdadeiro poder não está em controlar cada movimento, mas em saber quando é hora de dar um passo atrás e deixar os outros liderarem. Num mundo onde pessoas poderosas raramente mudam suas visões e onde quem não tem poder muitas vezes permanece nas sombras, a história de Richard, Diana e Lucas nos lembra que a verdadeira transformação acontece quando cruzamos os limites invisíveis que nos separam, quando um bilionário aprende com uma garçonete, quando um pai segue os passos do filho. Se essa história sobre como um simples gesto de dignidade mudou vidas para sempre tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal. Porque acreditamos que as revoluções mais profundas não começam com grandes manifestos ou fortunas de bilhões. Elas começam quando alguém tem coragem de dar um primeiro passo verdadeiro e outra pessoa tem a sabedoria de seguir.